Olá, excelente dia, tarde ou noite, seja bem-vinda ou bem-vindo à nossa parte 2 do aulão com foco total na prova CAA EAOF 2025, que ocorrerá no próximo domingo. E antes de trazer as questões separadas aqui para que nós possamos analisar todas as possibilidades, todas as tendências, né, do nosso concurso que ocorrerá no próximo domingo, convém que eu me apresente. Eu sou o professor Thiago Costa, idealizador do curso Everest, especialista nos concursos da FAB, principalmente CAA. Lembrando que esse vídeo ele não é um vídeo focado apenas no concurso do EOF. Quem estuda para os concursos do CEFOI, CAMAR, CADA, CAFA, EAO, EA, EAOP, também deve usar esses vídeos aqui no nosso canal como base de estudos, pois poderá ajudá-los demais, beleza? E dando sequência também aos avisos, peço a você que, caso não siga o nosso canal, que faça, porque isso nos ajuda demais. E se você já segue, por favor, gente, é muito importante, parece besteira, mas não é. Clique no sininho para receber as notificações e dê o joinha, clique no joinha, né, para curtir aí o vídeo. Esse material dessa aula, assim como da aula anterior, assim como outras dicas, outras divulgações, estarão sempre presentes no nosso grupo aberto do WhatsApp, cujo link está aqui embaixo na descrição, beleza? É isso aí, quem quiser falar comigo também pelo Instagram, tá aí do ladinho o meu Instagram. Agora vamos para o que interessa, né? Separei aqui questões das últimas provas CA, CAMAR, CADA, CAFA 2025, CEFOI 2025. Quando houve lacuna em algum conceito relacionado ao edital, haja vista que todos os tópicos do edital estão sendo batidos desde a aula passada, desde o encontro 1, desde a parte 1, né? Desse aulão de revisão. Então, essas questões foram separadas batendo todos os tópicos do edital. E há tópicos que não foram amparados pela última prova, pelo último concurso. Lembrando que esses últimos concursos, CEFOI e os do CAMAR, CADA, CAFA, eles também têm como base os mesmos editais. Os editais são muito próximos, né? São muito idênticos, são praticamente idênticos, né? Praticamente, porque eu digo praticamente, porque às vezes tem um tópico ou outro que sai, como aconteceu do ELF passado para esse, mas a banca é a mesma, beleza? Outro aspecto bem legal, as provas CAMAR, CADA, CAFA possuem 30 questões, enquanto que o EOF tem 20. Então, como eu tenho mais questões a analisar, eu consigo entender mais ou menos, na verdade mais ou menos não, eu consigo entender totalmente qual a visão da banca com relação à seleção de questões. Dito isso, vou trazer para vocês aqui as questões. Esse arquivo em PDF estará disponível, tanto o arquivo aberto, né, sem nenhuma, em branco, perdão, sem nenhuma anotação, quanto o arquivo com as anotações e as dicas que eu trarei aqui. Esse arquivo, esses dois, estarão disponíveis no nosso grupo do WhatsApp, beleza, gente? Vamos lá, então. Parte 2, com foco no EAOF 2025, mas também com foco nas outras provas CA. Vamos iniciar por regências e antes de trazer a questão, eu quero evidenciar um detalhe muito importante. Quando eu falo em regência nominal, diferentemente de quando eu falo sobre regência verbal, o que eu terei aqui que terá a observância, né, o entendimento, é que quando se trata de regência nominal, eu terei como termo regente, obviamente, um nome, é o termo regente. Este nome, ele será ou um substantivo abstrato, tá? Este nome será substantivo abstrato ou um adjetivo, ou esse nome será um advérbio, tá bom, gente? Tiago, por que você está trazendo isso? Tive um insight aqui, tive uma vontade. Isso vai acontecer durante essa nossa aula. Já adianto que ela é para fortes, ela vai ser longa, para quem realmente está querendo estudar, tá? Não é uma aula imediatista. Outro detalhe, o foco não é análise de estratégias de velocidade, beleza? O objetivo é ampliar realmente os conceitos. Nós trabalhamos velocidade nas nossas mentorias. Aqui não é o momento para isso, é o momento de ampliar o máximo que eu puder e ficar o máximo que eu puder contribuindo, principalmente para aqueles
àqueles que não são os nossos alunos que não estão dentro de uma das nossas turmas, tá? De preparação. Beleza? Mas vamos lá. Então, gente, quando eu tiver como termo regente um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio, Tiago, o que é um termo regente? É aquele que requisita um complemento. Como se fosse um regente. Ele vai orientar aquilo que segue. Beleza? Aquilo que está à frente dele. Aí depois eu vou ter a inserção posterior de uma preposição. Tem uma preposição, o nome. Depois eu tenho aqui mais uma preposição. E o estudo de regência nominal nada mais é do que focar na correta utilização da preposição que está aqui. Se a correta preposição é a de, se é a, se é para, se é entre, se é em, etc. Beleza? E depois você vai ter aqui um outro nome, que pode ser um substantivo, uma expressão substantivada. E a esse nome, né, eu darei um nome, quando eu estou tratando de regência, eu darei um nome de termo regido. Beleza? E a esse nome que antecede a preposição, eu darei o nome de, justamente, termo regente. Beleza? Como eu disse, eu tive uma intuição de trazer isso para vocês. Muito porque a nossa prova, a nossa banca Fundação Guimarães Rosa tem o hábito de colocar algumas poucas questões, mas há questões com conceitos. Beleza? Então, esse é o termo regente, é que o termo regido. Quando eu comecei a explanar sobre regência nominal, eu falei para vocês que esse conceito ele pode ser ampliado e deve também, como forma de estudos, para o conceito de complemento nominal. Haja vista, galera, que esse nome, além de ser termo regido, ele vai ser chamado, na sintaxe do período simples, de complemento nominal. Beleza? Isso aqui é um complemento nominal. E aí, como eu já estou ampliando mais do que deveria, né? Que eu deveria já estar na questão, mas azar, a aula é minha, né? Minha aula, minhas regras. Esse substantivo abstrato aqui, quando for um substantivo abstrato, eu preciso tomar muito cuidado, porque ele pode gerar depois dele um complemento nominal, como eu disse aqui, ou um adjunto nominal. E isso os alunos confundem demais. O que eles terão em comum? O substantivo abstrato, que é um nome, bem como a preposição. Beleza? Então, tanto complemento nominal quanto adjunto nominal, o complemento deve ser preposicionado e o adjunto pode ser preposicionado. E quando ele está preposicionado, você vai ter essa confusão. Como não confundir, já dei essa dica em aulas anteriores, com certeza. Está inclusive aí no YouTube. Para que seja um complemento nominal, eu tenho que ter aqui a noção de alvo, ou seja, um elemento passivo. Beleza? E para que seja um adjunto, vai ser um elemento ativo. E eu vou ter uma possibilidade de uma ideia de posse. Isso aqui é para quem está estudando, tá, gente? Ah, Thiago, não entendi nada. É o momento. Poxa, eu vou lá focar em complemento nominal, ver se eu consigo juntar o que o Thiago trouxe com alguma dica de outro professor e vou melhorar nesse quesito. Tá, isso é regência nominal, que é bem, que não é muito comum no nosso concurso. Beleza? Não é muito comum no nosso concurso. O que é mais comum, e esse vai ser o foco, é na regência verbal. Mas, Thiago, por que você está enchendo nosso saco com toda essa volta? Vá logo para a questão. Primeiro, minha aula, minhas regras. Segundo, intuição, gente. Intuição, né? Salvar algumas vidas aqui com relação ao complemento nominal, salvar algumas vidas com relação ao que é o termo regente, ao que é o termo regido, tá bom? Regência verbal, por sua vez, tratará da presença do termo regido sendo um verbo, beleza? E aí o estudo não é mais qual é a preposição a se utilizar, mas sim se esse verbo ele requisita ou não a preposição. Então aqui, ó, o verbo, ele requisita sim ou não essa preposição.
Beleza? E aí, qual preposição já é meio que não é tão importante, quase não tem importância alguma. É só se o verbo pede ou não preposição. Beleza? Ao requisitar essa preposição, ele pediu a preposição. Este verbo, ao pedir a preposição, ele vai ser chamado de verbo transitivo, porque ele precisa do que virá aqui, ó. Sabe o que virá aqui, gente? Aqui virá um complemento. Beleza? Ele precisa de um complemento, por isso ele é um verbo transitivo. Tá vendo aqui, ó? Por isso ele é um verbo transitivo. Meus alunos devem estar chateados comigo agora. Estou dando uma aula inteira aqui, né? Não fiquem, a nossa vaga é a nossa vaga. Inclusive, mesmo eu sendo meus alunos, eu quero muito que vocês logrem êxito nessa jornada aí, beleza? Então ele é transitivo porque ele pediu o complemento. E ele é transitivo indireto porque ele, além de requisitar um complemento para que a informação se mostre na íntegra, ou seja, integral, ou seja, termo integrante, olha só, a pessoa que está estudando sabe o que eu estou falando. Além disso, ele pede preposição, porque o complemento que está depois não se liga diretamente, ou seja, se liga indiretamente. Tem-se uma ponte aqui. Beleza? E a esse complemento eu darei o nome de objeto indireto. Lembrando que esse complemento será representado por um nome ou um substantivo, uma palavra substantivada. E mais outros vários elementos que estarão ao redor desse nome. Beleza? E a esse nome, sintaticamente, lembrando, eu darei o nome de objeto indireto. Isso é regência verbal. Por outro lado, quando o verbo não requisita preposição, mas requisita um complemento, eu chamarei de verbo transitivo também, porque ele demandou de um complemento, ele precisa de trânsito de informações direto. Beleza? Então, a diferença de regência verbal para regência nominal é essa. Esse nome, além de ter a função de objeto indireto, ele vai ser chamado de termo regido, beleza, gente? Termo regido. E esse verbo será chamado de termo regente. Beleza? Como se fosse um regente de uma orquestra. Sapos? Todos bem? Enrolei demais? Azar. Vamos agora para a questão. Beleza? O que acontece? Está até um pouco torto aqui, deixa eu arrumar para vocês. O que acontece, gente? Acontece que a maioria esmagadora das questões tratam sobre verbos e sobre regências verbais, tá? E aí, o que a banca traz? Traz verbos que a gente, no dia a dia, não costuma usar ou que ela nota que, conforme a aplicação em outros concursos, o pessoal mais erra. Então, aqui a inserção de um verbo que o pessoal erra bastante. Vou primeiro fazer o que eu sempre falo para os alunos, que é não ler o texto. Não vou ler o texto, em hipótese alguma, nesse momento inicial. Eu vou para o comando da questão e vou verificar, a partir do comando da questão, qual é o trecho do texto, que às vezes até está na própria questão, né? Qual trecho eu preciso para respondê-la. Beleza? Vamos lá. No trecho destacado no texto Vila Residencial da FAB, pô, esse aqui. Então, só preciso ler isso aqui, gente. Enquanto isso, subão normal, sem estratégia. Ele está aqui. Ele começou texto 3. Na verdade, é texto 2, texto 1. Já teria lido tudo, né? Aí ele vai ter que voltar. Não, gente. Nós, nossos encontros, nós não lemos o texto. Só no final desse aulão, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ler porque nós trataremos sobre questões de compreensão e interpretação textual, beleza? Beleza, vamos lá. No trecho destacado no texto Vila Residencial da FAB tem reforma focada na sustentabilidade, ao uso do verbo implicar. Tá vendo, gente? Ele pegou aqui um verbo implicar. Esse verbo é um verbo que tem muitas regências em decorrência dos sentidos, porque regência verbal também faz com que haja alternância do sentido a depender do complemento. E aí ele fala o seguinte: assinale, acerca do uso no texto, nesse contexto aqui, tá? E não em outro contexto que pode mudar a significância, né? Pode mudar o significado. Informe verdadeiro ou falso para as assertivas abaixo e marque a sequência correta. Eu sempre grifo as palavras corretas, tá? Incorreta. Beleza? Vamos lá, então. Aí, gente, eu vou dar uma lida aqui. Agora sim, com critério. Eu sei o que eu vou buscar no texto, tá vendo? Estão vendo? Eu não estou aleatório lendo o texto para depois voltar para o texto.
Então vamos para o trecho. O prefeito de Aeronáutica de Guaratinguetá ressalta que a implantação dos critérios de sustentabilidade implica... o que implica? A implantação é o sujeito, beleza, ela implica em... implica em economias significativas para os permissionários, bem como de custos para a administração. O meu aluno que assistiu à minha aula gravada ou que presenciou uma das mentorias ao vivo, que complementam a aula gravada, sabe bem que o verbo implicar, na grande maioria dos casos, é um verbo que possui a seguinte regência, tá, gente? Está em aula gravada. Trata-se de um verbo, obviamente, né? Verbo que precisa do quê? De trânsito de informações. Implica... Tá, me fala, implica o quê? Trânsito de informações, ou seja, ele é um verbo transitivo. Isso é analisar a regência do verbo. Só que é o seguinte, gente. Tá, isso implica algo, né? Implica algo, sim. Se implica algo, quer dizer que eu não terei aqui, ó, a presença da preposição, pessoal. Implica algo, e o algo que eu vou colocar aqui, algo, né? Implica algo, algo implica algo. Na maioria das regências do verbo implicar. Não vou dar uma aula sobre o verbo implicar aqui, sabe por quê? Embora eu já esteja um pouco dando, né? Aula, lá ele, desculpa. Porque não vai cair o verbo implicar, eu acho. Vai cair outro verbo. Eu vou falar os outros verbos que eu acho que podem cair, porque acabou de cair, beleza? Mas só para ilustrar aqui os conceitos. Então esse algo, já que é algo, né, não tem preposição, ele não se liga indiretamente. Então é um verbo transitivo o quê? Direto. Beleza? Consequentemente, só por conta da análise do verbo, então eu sempre olho para esse lado primeiro aqui. Aí eu vou dizer que esse algo é um objeto direto. Beleza? Esse algo vai ser um substantivo, uma palavra substantivada. Tá bom? Tiago, então, os caras erraram aqui? Sim, né? Implica algo. A implantação dos critérios de sustentabilidade implica economias significativas para os permissionários. Tá? Vamos seguir. Verdadeiro ou falso, né? Vou ampliar um pouquinho aqui. Vamos para cá. Verdadeiro ou falso? Questão número 20, hein? Primeira assertiva. Quando utilizado com o sentido de trazer como consequência, acarretar, classifica-se como verbo transitivo direto. Não. O sentido de consequência implica algo. Qual a consequência disso? Aqui tá, inclusive aqui é nesse sentido, ó. Consequência. Perceberam ali? Ó? Economias significativas para os permissionários. Tá? Consequência. Então, isso está falso, cara. E como o CA nos dá muito mole sempre, infelizmente, porque eu gostaria que as questões fossem mais difíceis para os meus alunos se destacarem ainda mais, né? Ele já vai fazer com que nós possamos eliminar duas alternativas. Sempre assim, ó, a C e a D. Beleza? Show? Constrói-se com um complemento preposição. Com um complemento preposição. Tá errado isso aqui. Até, acho que é natimorta essa assertiva aqui, viu, gente? Por quê? Complemento preposicionado. A preposição nunca será um complemento. Ela será preposicionada a um complemento. Quando utilizar no sentido de envolver, enredar e comprometer. Não. Não, isso não está legal. E com isso, temos aqui a resposta letra A. Na acepção de promover rixas, mostrar má disposição para com alguém, ele é classificado como verbo transitivo direto. Exato, implicou com alguém. Estou implicando com alguém. Aí, perceba que implicar, né? Implicou, aí o verbo está conjugado, né? Implicar é no infinitivo. Aí implicou, conjugou o seu verbo. Implicou com o Roberto, aí ele tem a preposição com, por exemplo. Beleza? Então essa é verdadeira. E por último, o verbo implicar foi utilizado no texto de maneira incorreta, exatamente. Beleza, verdadeiro. Resposta letra A. Beleza? Safos. Agora, gente, eu vou inserir aqui uma página. Beleza? Se meu mouse funcionar, eu vou inserir uma página aqui para que eu possa trazer alguns verbos que eu julgo
que são verbos que podem dar problema, tá bom, gente? Que podem apresentar problema. Vamos lá. Vou inserir aqui. E let's dali, vamos lá. Deixa eu colocar aqui umas linhas para melhorar. Minha letra já é feia, né? Meus alunos sabem. Então vamos lá, gente. Olhem lá. Olhem para cá. Eu acho que não cairá o verbo implicar. Mas eu acho que o verbo visar pode cair. E o verbo visar, ele tem várias regências, pois ele tem vários sentidos, tá? Possíveis sentidos a depender da regência. Antes disso, gente, deixa eu só voltar um pouquinho aqui e dar um bisu para vocês, que é o seguinte. Quando eu trato de regência, verbal, esse conceito, que a gente já viu, inclusive, qual é a base, né, do conceito? Termo regente, termo regido, verbo pedindo preposição ou não. Ele também tem como sinônimo isso daqui, gente. Cuidado. Predicação verbal. Tiago, quer dizer que quando eu falo em predicação verbal, eu também quero saber qual é a transitividade do verbo? Quer dizer que eu também estou estudando regência? Sim. Praticamente a mesma coisa. Predicação verbal, ou como eu acabei de falar, transitividade verbal. Tá, então, estudar regência verbal é estudar também predicação verbal e transitividade verbal, ou transitividade verbal. Beleza? Não confundam predicação verbal com predicativo. É outro rolê. Predicativo é uma qualidade inserida pelo verbo da ligação, implícito ou explícito. Safos? Então, só esse cuidado que eu quero trazer a vocês, né, para que a gente possa estudar. Outro cuidado também, principalmente com o nome transitividade, acontece o estudo da regência também. Isso, quem sou eu para discordar? Eu não concordo muito que entre em regência, mas entra. Quando eu tenho um verbo intransitivo, que é o que acontece com os verbos que indicam movimento, eles são intransitivos, tá? Eu também tenho alguns verbos sendo colocados pelo Segala como base de estudo de regência também, mesmo sendo verbos intransitivos, ou seja, mesmo não tendo o termo, entre aspas, regido, tá? Que é o quê? Que é o caso, por exemplo, do verbo ir. Verbo ir. Então eu tenho aqui, ó, vou. E aí o verbo ir, aí tem muita gente que fala e escreve errado. Vou no jogo, né? Ele pede a preposição a. Vou a, que se soma neste caso ao artigo o, né? Forma-se aqui uma crase. Muita gente não sabe que crase significa somente fusão. Então vou ao, e aqui a palavra jogo. Então, se você coloca o no, isso pode ser considerado um erro de regência, tá? Beleza? Mesmo sabendo que o verbo é intransitivo. Tiago, o verbo é intransitivo? Sem certeza. Tiago, a palavra jogo não é um objeto indireto. O verbo ir não é um verbo transitivo indireto. Não, isso aqui é um erro, outro erro muito comum, pessoal. Não e não. Os verbos que indicam movimento, como eu disse há pouco, eles são verbos o quê? Verbos intransitivos, tá? Tá, Tiago, mas isso aqui não é um complemento? Não, isso aqui é um elemento modificador do verbo intransitivo. Ele modifica o verbo, indicando uma ideia de lugar. E toda vez que eu tiver a ideia de lugar, de modo, de tempo, de intensidade, negação, e assim vai, gente. Negação. Toda vez que eu tiver uma dessas circunstâncias, elas serão circunstâncias modificadores verbais, e o verbo relacionado a essas circunstâncias será intransitivo, e a essas circunstâncias eu nunca darei o nome de objeto. Eu darei o nome
o nome de adjunto adverbial. Beleza? Tiago, então, jogo é um adjunto adverbial? Sim, porque indica lugar. Safos? Vamos agora, depois dessa ampliação de conceitos sobre regência verbal e um cuidado que você tem que ter com relação aos verbos intransitivos. O que é um verbo intransitivo? Ele é intransigente, cara. Não tá nem aí para nada. Ele é autossustentável. Nada a ver. Né? Ele é o cara que não demanda de um complemento necessário. Beleza? Não demanda naquele contexto. Cuidado que tem contextos e contextos, tá? Mas eu vou me empolgar aqui, senão vou ficar muito tempo. Eu vou falar sobre alguns verbos agora para vocês, tá? Como eu tinha falado, o verbo visar é um verbo da vez, faz tempo que não cai. Tá? O verbo visar, como termo regente, ele tem vários sentidos. Então ele vai gerar um objeto indireto com a preposição a, no sentido de almejar. E aí eu coloco na aula gravada, né? Visava a alguma coisa, uma escadinha. Visava a algo superior. Beleza? Ele pode ter o sentido de dar o visto. Dar o visto, ele vai ser objeto direto, não vai ser preposicionado, né? Visou o cheque. Dar ok, né? E ele tem também uma outra regência. Uma outra regência. Deixa eu me lembrar aqui. Não, desculpem, são só essas duas, tá? Visar no sentido de almejar e visar no sentido de dar... Ah, não, tem outra sim, perdão, vamos lá, vamos lembrar que é tudo de cabeça aqui, gente. Não foi programado isso, não. Ele também vai ser o objeto direto quando estiver no sentido de mirar. Mirar o alvo. Cuidado, que é mirar mesmo, não é mirar no objetivo. Então, almejar é o objetivo aqui, tá? Isso aqui gera muita confusão. Mirar visou o alvo, é muito sucinta, são sucintas as possibilidades do verbo visar no sentido de mirar, tá? É mirar mesmo. Cuidado, como eu falei, para não confundir. Mas eu tenho observação para esse verbo. Olha só. Quando eu tenho o verbo visar, eu vou colocar ele colocarei agora conjugado. Visei, aprovar. E visei a aprovação. Tá? Inclusive aqui tem crase. Ambas as possibilidades estão corretas, tá? Por quê? Conforme a gramática, conforme a regra, que muita gente acha que pode ser uma exceção aqui, merda, que é a gramática, aí eu fico com raiva, aí eu não quero mais fazer a prova, aí sai correndo, né? Chora, fica em posição fetal. Gente, quando eu tenho um verbo, não haverá preposição. Visei algo. Mesmo no sentido de almejar. Quando for um verbo definitivo. Isso aqui é uma exceção, eu achei por bem apresentar para vocês. Já aqui, ó, é um substantivo aprovação, inclusive é um substantivo abstrato, né? Então, visei, pediu ser preposição, visei a alguma coisa, ou seja, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, e a palavra aprovação, ela admite o artigo a aprovação. Então, uma vez que essa palavra aprovação admite o artigo a, então esse algo visado aqui vai gerar essa fusão do a mais o a, e aí a gramática para, no intuito de diminuir o custo com tinta, achou por bem de gerar um acento grave, né, que representa uma das crases, que é essa aqui, né, do artigo a, perdão, da preposição a, isso aqui é preposição, tá? Mais o artigo a, para diminuir a quantidade de letras, né? Vai ficar a aprovação como está aqui. Beleza? Então, esse cuidado com o verbo visar. Tá bom? Outra coisa, importantíssima. Não se admite para o verbo visar, o uso do lhe. Visou, lhe. Ontem. Beleza? Não se admite o uso do
lhe, visou-lhe ontem. Gente, desculpas, eu não vou regravar o vídeo, não vou cortar essa parte, mas é outro verbo que eu quero chamar a atenção de vocês que não admite. O verbo visar admite sim. Já vou explicar por quê. Vamos lá. O lhe, ele representa o a mais ele. Beleza? Ou ela. Ou ela. Se for lhes, eles ou elas. Tá? Vamos acompanhar isso sim. Lembrando, galera, como os meus alunos já sabem, inclusive vocês que estão aqui na internet só assistindo aos vídeos no YouTube, sabem como eu não tenho compromisso com ele, eu não estou nem aí para ele. Inclusive, não vou ficar chateado se algum aluno meu acertar mais questões que eu, porque eu vou fazer a prova também. O importante é o que eu consigo fazer vocês, incutir em vocês o estudo ou alerta. Tá? Erro costumeiramente questões ao vivo, com alunos e tudo mais. Não é isso que vai me deixar mal, não. Tá? Isso aqui não está programado, eu estou fazendo com vocês. Mas não é desculpa, vamos trabalhar. Então, gente, voltando para cá. O lhe, para quem se lembra, ele é um elemento que já traz uma crase, inclusive. Dentro dele eu tenho o a, ele, a, ou a ela. E no caso com S, como eu acabei de falar, a eles ou a elas. Beleza? Dito isso, os pronomes ele e ela representam pessoas, beleza? Pessoas. Tá? Ou seja, pessoas mesmo. Ela, o Ronaldo, o Ricardo. Eu não posso colocar bicicleta aqui. Eu não posso colocar cargo aqui, vaga, usando o lhe. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou retificar o que eu tinha retificado, porque eu acertei assim na minha análise. Gente, o verbo visar, para que eu pudesse colocar o lhe, o primeiro pré-requisito está sendo cumprido. No lhe tem-se a preposição a, e no sentido de almejar, tá? Só um detalhe, estou usando o verbo visar aqui no sentido de almejar, tá? Antes que eu me perca aqui. Imagina se cai essa questão, né? Almejar. Que é o visar a alguma coisa, tá? Escadinha, visar a alguma coisa, beleza? Beleza. Então, com relação a tá correto, mas eu preciso saber se eu posso usar o lhe, porque aqui eu tenho que poder trocar, eu preciso fazer substituição, perdão, com ele ou com ela. Isso aqui representa, como eu falei, pessoa. Então, eu posso almejar uma pessoa? Não. Eu posso visar ao namorar, visar ao Carlos. Não dá. Então, voltando, fico retificado, não se pode usar o lhe com o verbo visar, tá? Beleza? Ah, Thiago, mas como é que eu faço? Você não vai poder usar o lhe. Você vai ter que usar um outro pronome. Beleza? Visei. Ah, eu posso colocar visei a ele também? Não, porque não é pessoa. Você vai visar ao cargo, vai visar a vaga. Vaga e cargo não são pessoas, correto? Visei ao emprego. Beleza? Emprego também não é pessoa, sacaram? Então, voltando ao que eu tinha falado inicialmente, não se admite, vou colocar em vermelho, não se admite o lhe com o verbo visar. Assim, gente, como não se admitirá o lhe com outros verbos que não pedem complementação preposicionado que seja uma pessoa, sacaram? Isso aqui não é uma regra a mais que vai ferrar com a nossa vida, é algo lógico, como acontece na grande parte dos conteúdos relacionados à gramática, beleza, gente? Desculpa a confusãozinha que eu fiz aqui. Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, qualquer dúvida, comentários. Pode colocar, Thiago, você errou, você é um péssimo professor. Tudo bem, que eu seja um pouquinho menos péssimo no próximo vídeo. E assim a gente vai evoluindo. Beleza? Beleza? Vamos lá. Outro verbo que eu acho importante é obedecer, tá? Obedecer e desobedecer. Eles serão transitivos indiretos, regidos com a preposição a, beleza? Muita gente... O namorar, também namorar alguém, não é a alguém, é outro que o pessoal erra bastante. Eu vou elencando aqui alguns, tá, gente? Namorar, eu namoro alguém, então ele não vem com preposição, mas alguém, namora alguém, tá? Então aqui, ó, não vem preposicionado. Beleza? Outro verbo. E esse também gera problemas. O verbo assistir, mas todo mundo sabe, né? Assistir. No sentido de dever é assistir a algo, né? No sentido de presenciar, dever. Aqui. Ver. No sentido de ajudar, não tem preposição. Auxiliar, dar assistência, né?
assistiu alguém ou algo, né? E aqui no sentido de morar, ele vai ter a preposição em, assisto em algum lugar, né? No sentido de morar. No sentido de caber, também a preposição a. No sentido de caber. O direito assiste ao cidadão. O direito de criticar assiste ao cidadão. No sentido de caber. Então tem muitas regências, tá? Deem uma olhadinha. Gente, vocês acham que no sentido dever, ele pode ser grafado dessa forma? Assistir-lhe. Esse lhe representando a palavra jogo, eu posso usar o lhe aqui também? Percebo que não. Não sei ao certo o que você está tentando editar. Sai daí, menina. Tá doidinho meu celular aqui. Vou colocar no modo avião. Desculpem. Então, vocês já devem ter entendido, com base no que eu expliquei anteriormente, que eu não posso colocar assistir, certo? Porque o jogo não é pessoa. Beleza? Então, tome esse cuidado com o ler aqui. Beleza, gente? Ver se eu me lembro de mais algum verbo aqui. Ah, tá. O verbo esquecer e lembrar. Cuidado. Esquecer e lembrar. Beleza? Aí, qual é a dica? Qual é a dica? Vou conjugá-los aqui agora, tá? Olha só, a dica é essa. Eu, aí eu coloquei aqui o me. Se eu colocar o me, aí vem o de. Me esqueci de alguém. Ou lembrei. Opa. Lembrei. Eu sempre bato na mesa assim, tá, gente? Quem não é aluno, se assusta não. Eu me esqueci de alguém. Agora, se eu apenas esqueci. Aí, gente, olha só. Vai ficar assim. Espero que vocês estejam entendendo. Vou colocar alguém aqui, né, no cantinho aqui. Alguém. Olha só. Então é isso. Entenderam? Se eu me esqueci de alguém. Agora, se eu esqueci, olha aqui embaixo. Se eu esqueci, somente eu esqueci alguém. Ah, tem que ser o me? Não, pode ser eu lembrei de alguém. Qualquer pronome que eu colocar aqui vai fazer com que esse pronome, esse verbo, gente, aí vem outro detalhe, ó. Esses verbos, quando eles estão, isso aqui é muito legal para revisar também, quando eles estão acompanhados de pronome, eles serão chamados de verbos beleza? Verbos pronominais, tá bom? Gente, acho que eu vou parar por aqui, porque tem muita questão para analisar, já estamos com 40 minutos aí, tá? Então, tome cuidado com esses verbos. Quem é meu aluno, vá para revisar os verbos que caem mais, vá à aula gravada no site, baixe, caso você não tenha baixado ainda, o PDF, o PowerPoint, que lá tem todos os principais verbos que costumam cair, tá bom? Porque eu não acredito no verbo que foi cobrado nessa última prova, eu acho que vão ser um desses outros verbos que caem bastante. Beleza? Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum aqui que é chato. Esqueci de lembrar. Acho que é isso, gente. Tem mais outros, tá, gente? Mas eu vou focar na próxima questão. Crase. Crase, galera, crase, eu costumo ensinar para os alunos, mostrar para os alunos, né, que ela demanda de duas regras básicas, tá? Duas regras básicas, a partir das quais você vai ter aquela infinidade de regras, beleza? Ou a crase vai tratar do estudo da regência, ou a crase vai apresentar para a gente uma locução feminina. Com a cautela das locuções de instrumento, tá? Que eu já vou revisar com vocês, porque ela não tem crase. Instrumento. E instrumento, eu sempre faço eu sou muito bom de desenhar, tá, gente? Instrumento, eu sempre faço uma mãozinha dessa aqui, ó.
Que instrumento é aquele que eu pego na mão, tá? Caneta, lápis, instrumento. Instrumento. Mão, mento. Beleza? Quando eu trato de regência, haverá crase quando o termo regente, lembra que é um termo regente? Um termo regente, seja ele um verbo ou um nome, ele requisita não qualquer preposição, mas a preposição a. Beleza? O termo regente requisita. E aqui, gente, eu vou colocar... Isso aqui é a primeira análise, tá? Eu sempre separo assim, ó. Primeira coisa. Isso que eu tenho que observar. O termo regente requisita o a. Então eu tenho que ficar focado nele. Inclusive, tirar o contexto. Nem olhar para a direita, não, que vem depois. Eu não olho para depois, tá? Gente, a melhor estratégia, isso funciona muito bem, cara. Dá muita tristeza de ver professor ensinando regra e não mostrando para o aluno a lógica da regra. Eu fico muito chateado, de verdade. Então, esse termo regente, eu só olho para ele. É um verbo, aí esse verbo pede preposição. Ah, como é que eu vou saber, Thiago? Pô, ou porque você decorou a regência do verbo, ou porque você fez o mais fácil. Que não é decorar. O mais fácil é aplicar em outros contextos aquele verbo para ver se você, falando sobre esse verbo, se esse verbo pede um a. Assistir a. Ah, beleza, assistir a alguma coisa. Pediu a. Fecha seu lado, a primeira análise, e vá para a segunda análise, que é o quê? Na segunda análise, vou até colocar de outra cor aqui, que é desse lado para cá, que eu primeiro olho essa, que é a segunda análise. Na segunda análise, eu preciso verificar aqui, ó, se a palavra, seja qual for, substantivo, pronome, não importa, se essa palavra aqui, que é o termo regido, né, por isso que é regência, se essa palavra aqui, se esse termo regido, se ele admite isso aqui, ó. O que admite? Aceita. Aceita o quê? O outro A. Esse A não posso me esquecer que é o artigo. E esse A eu não posso me esquecer que é uma preposição. Beleza? E aí, para terminarmos essa aulinha, que não era para você estar ministrando agora, esse termo regido aqui, ele precisa admitir o artigo A. Então, qualquer palavra que tiver aqui dentro. Por exemplo, vou dar um exemplo que o pessoal erra muito. Eu vou escrever aqui a palavra esta, que é uma palavra feminina, um pronome demonstrativo, esta menina. Menina é uma palavra feminina, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês que muita gente erra por não entender a lógica. Vamos dizer que eu me referi, o verbo é referir-se, tá? Inclusive é um verbo pronominal, beleza? Eu me referi a... Opa, primeiro pré-requisito tá ok. Se eu colocasse eu me referi a esta menina, teria crase? Aí tem aluno que decorou tudo, beleza. Embora seja, você perde tempo decorando, porque não precisa decorar, beleza. Ah, Thiago, eu decorei que diante de pronomes demonstrativos não tem crase. Então, não tem crase diante de pronomes demonstrativos? Diante de pronome demonstrativo aqui ele tem. E aí? Decorou ou não decorou? Entendeu ou não entendeu? Então vamos entender o seguinte. Por que não tem crase aqui? Porque esta menina... Porque agora eu li já a primeira parte, né? Esqueça essa parte daqui, tá, gente? É como se eu fizesse o seguinte agora, tá? É como se eu pensasse assim, cara, já sei que tem um A, primeiro A. Eu não quero mais saber, eu quero saber disso aqui só. Inclusive, olhar para o que está à esquerda pode prejudicar a minha análise do que está na direita, tá bom? Beleza? Olhando só para a direita. Esta menina admite o artigo A. Como é que eu vou saber, Thiago? Cria uma frase. Esta menina... Isso aqui funciona, tá, gente? Escreve é legal, tá? É legal. Para tudo você colocar é legal. Aí você, ao isolar o que está aqui, ó, tarará, não olhei para cá. Eu vou ler, esta menina é legal. Pô, não cabe, cara. Eu tenho que escrever, esta menina é legal. Sabe o que significa? Significa que não cabe o artigo A. Beleza? Então, não tem crase. Então, o que eu tenho aqui, Thiago? Quando eu escrevo, eu me referi a esta menina. O que eu tenho aqui, então? Gente, se você entendeu o que eu falei, você vai saber que isso aqui é somente a preposição requerida pelo verbo referir-se. Por que eu insisto nisso com os meus alunos, gente? Não sei teu professor aí, não sei a aula que você assistiu, você insiste nisso. Porque eu acredito, eu aposto em questões mais inteligentes. Em questões que vão perguntar, tem-se a presença do que aqui?
Às vezes o aluno não sabe. O aluno sabe até que não tem crase, mas não sabe que isso aqui é uma preposição. Ah, não tem crase por quê? Porque o aluno pode não saber, é uma questão mais inteligente, né, gente? Por que não há crase diante da expressão esta menina? Porque aqui não há o quê? Não há artigo. É isso, é entender a lógica. E tem uma lógica, pô, pelo amor de Deus, é muito fácil crase. Não há artigo, porque não cabe, a palavra não admite artigo. Beleza? Safos? É isso aí. E isso para tudo. Tá, gente? E a parte da regência. A parte de locução, todas as locuções, elas possuem, femininas possuem crase, exceto no instrumento. Então é uma regra mais fácil. Ah, Tiago, e a palavra aquele, aquela não é uma outra regra? Não. Quando eu tenho a palavra aquele, aquela aqui, ó, eu vou substituir para vocês, olha só. Referir-me a... Eu vou colocar a palavra menino aqui como termo regente, ó. Tá? Palavra masculina, olha só. Aquele é masculino. Mas sabe o que aconteceu nesse aquele? Eu vou ajustar aqui. Olha só o que aconteceu nesse aquele. Olha aqui. Tá vendo aqui? A palavra aquele, aquela. Ah, você separou a palavra. Oh, rapaz do céu, tô só mostrando de forma didática que a palavra aquele, aquela já traz consigo o artigo. A palavra, ela já traz um artigo, já traz o a. Beleza? Com muitas aspas, tá, gente? Esse a não é artigo, esse a faz parte do pronome demonstrativo aquele. Então vai ter crase aqui, é óbvio, porque tem uma preposição a, porque eu me referi a, e aí tem esse a, vão se juntar os dois as e eu terei a crase. Beleza? É isso aí. Só voltar aqui para o arquivo ficar bonitinho com esta. Tá bom, gente? Basicamente é isso. Dito isso, vamos para a questão de crase. Vamos lá. Questão 26. Essa aula vai ficar longa, viu, gente? Azar. Questão 26. Não vai caber aí na tela. Deixa assim mesmo. Dá pra ver, né? Questão 26. Cara teimoso. Vai logo pra questão 26. Assim deu? Não deu. Eita, Thiago. Tá, agora vai. Desculpa, gente. Questão 26. Questão 2025, tá? Vamos lá. Agir de forma... Ah, tá. Aqui comanda a questão sempre, tá, gente? Assinale a opção que contém a sequência correta. Beleza. Agir de forma responsável em relação... Pô, em relação... Agir em relação... Aí você vai olhar só para a palavra relação. Inclusive não é um verbo, viu, gente? Isso aqui é regência nominal, tá? Agir de forma responsável em relação... Se eu vou agir de forma responsável, vai ser em relação... Eu esqueço o que está aqui. Eu esqueço. Isso é a melhor forma de enxergar a crase. Eu só primeiro vou ver a parte 1, tá? De forma responsável em relação... Opa, a alguém ou a algo. E já temos o primeiro. Agora, vamos ver se a palavra natureza admite o artigo. A natureza é legal. Sem olhar para cá, para não me arrepender. Coube o artigo A? Coube. Oh, legal. Então, se a natureza é legal, quer dizer que eu tenho mais o A. A palavra admite o A. Ou seja, se eu tenho dois As, aqui, a natureza. Essa questão foi fácil, tá, gente? Foi bem trabalhosa porque é longa. Mas, como se A sempre nos dá mole, tira-se a B, tira-se a C. E agora, vamos pular, né? Na verdade, não vamos pular porque eu quero analisar, né? A natureza demonstra compromisso de cada indivíduo com o bem-estar do ambiente. Deixa eu diminuir isso aqui, tá ruim assim. Bem-estar do ambiente. Ao incorporarmos práticas sustentáveis, impulsionamos. Aqui já é um verbo, né? Nós impulsionamos. Se nós impulsionamos algo. Não há algo, não de algo, não para algo, não entre algo. Ou seja, o que eu não tenho aqui? Nenhuma preposição, principalmente a. Então, se eu só tenho algo, cadê o algo? O algo está aqui. Qualidade. Tiago, mas tem um a aqui. Sim, esse a é o que mesmo? Esse a acompanha a palavra qualidade. A qualidade é legal, ela admite o artigo a. Então, o que eu tenho aqui? Uma preposição? Não, eu só tenho aqui a presença do artigo.
Beleza? Presença do artigo. Ah, Tiago, eu já sabia. Tudo bem, bebê. Eu só quero estudar com vocês aqui, ó. E aqui eu vou matar a questão. Beleza? Aqui eu vou matar a questão. Vamos lá. Beneficiando as gerações futuras. Aqui, gente, olha só. À medida que... À medida que muitas pessoas... À medida que muitas pessoas se tornam aptas... Por que aqui tem crase, pessoal? Isso aqui é a regra de regência ou uma regra de locução? Não é uma regra de regência porque não tem nenhum verbo depois, nem antes que peça a preposição a. Tiago, mas vamos lá. Me explica então o que está acontecendo. Por que eu tenho crase aí? Porque o professor falou só que eu tenho crase, mas não explicou por quê. Porque eu tenho uma locução de modo. Desse modo, à medida que, de modo, dessa maneira. Tá? Então, à medida que é uma locução. Isso aqui é uma locução. O que é uma locução mesmo? Só para a gente lembrar, né? Eu coloquei ali, mas não revisei, né? Locução, galera, é um grupo de palavras preposicionado. Esse grupo sempre haverá uma preposição antes. Neste caso é a, por isso tem crase, poderia ser a preposição em, poderia ser a preposição de. E esse grupo preposicionado, normalmente com substantivo no meio, ou ali dentro, ele é um grupo de palavras que representa uma única circunstância. Essa única circunstância de modo, por exemplo, de lugar, de tempo. Então, essa circunstância, enquanto grupo, se chama locução. A locução de adjetivos, essa aqui eu vejo como locução adverbial, de modo, de maneira, tá? Então, aqui eu tenho uma locução feminina. E as locuções femininas recebem crase, exceto de instrumento. De instrumento. Matou a caneta. Matou a caneta. Isso aqui é uma locução feminina. Infelizmente não tem crase. Isso aí eu ainda não entendi por quê, viu? Isso aí é uma das poucas coisas da gramática que é porque aquele barbudão gramático, o cara que deu origem ao... Porque Deus quis, né? A caneta. Cuidado que a canetada tem crase. Tiago, como assim? Não é a mesma coisa? Não, caneta eu seguro na mão. Caneta, mento, mão, mão, instrumento, mento, mão, instrumento, mão. Canetada é modo. Então, aqui daí vai voltar a ser o quê? Uma locução feminina, normal, e de modo. Tá? Outra coisa, a crásia nas locuções também, ou em outras situações, também buscam evitar a ambiguidade. Ambiguidade. Beleza? Por exemplo, olha esse filme aqui, não sei se vocês já assistiram. Olha a diferença. Qual a diferença aqui, gente? Se eu tiro... Neste caso nem é tanta ambiguidade, é troca de sentido, tá? Ou mudança de sentido. A casa faz mudar sentidos também. Se eu escrevo à espera de um milagre, essa pessoa ela está deste modo. À espera de. É uma forma como ela está, um modo, né? Então, uma locução. Agora, à espera de um milagre é ruim. Algo é ruim. À espera de um milagre é ruim. Isso aqui não é modo. Isso aqui é o sujeito. Passa a ser o sujeito. Na verdade, tira aqui o D, né? O sujeito à espera. Beleza? Aqui é só um artigo. Então, eu mudei o sentido. À espera de um milagre. Ele está esperando. Aqui ele está falando sobre a espera. Sacaram? E também a crase serve para evitar a ambiguidade. Beleza? Não estou me lembrando de nenhum exemplo agora, mas ela serve para evitar a ambiguidade. Quando você coloca crase vai ter um sentido, quando você coloca crase vai ter outro sentido. Então é importante para que você evite a divergência entre a análise de cada um dos sentidos. Beleza? Isso aí. Estou tentando me lembrar de algum outro exemplo, mas não estou me lembrando agora. Vamos lá.
Então já matamos a resposta, né, gente? E aqui, só para a gente fechar, isso aqui é letra A, 26 letra A, né? Fechou a letra A. Mas só para a gente estudar mais um pouquinho, olha aqui, ó, esse A com crase. Vamos ver por que ele tem crase. Olha só. Vamos lá. O último A. É o verbo visar. Que visem, almejam. Quem visa, visa a alguma coisa. Cumpriu-se o primeiro pré-requisito. Agora eu vou olhar para o outro lado. Sustentabilidade. Vamos criar uma frase de sustentabilidade? Vamos! Eu estou adorando a participação de vocês, hein? A sustentabilidade é legal. Ó, admitiu o A. Então eu tenho aqui a crase. Beleza? Fechou? Beleza? Ah, Thiago, e aqui, ó, quanto a essas questões, tem crase aqui, ó, quanto a essas, sabe por que não tem? Pelo mesmo motivo da regência, olha só. Quanto a alguma coisa, tá? Quanto a, opa, pediu-se o A. Vamos ver se tem outro A aqui. Isola o lado esquerdo. Essas questões, é legal não, né? São legais. São legais. Ah, essas questões são legais. Só se tiver bem doidão, né? Bem biruleibo aí, né? Para colocar um A na frente. Não admite o artigo. Ah, Thiago, eu decorei essa regra com o professor tal, que ele disse que diante de pronomes demonstrativos que não seja o pronome aquele, então vai lá decorar, fica decorando aí, filho. Não é mais fácil entender o que está acontecendo? Eu acho mais fácil. Beleza? Então temos aqui a A. É isso aí. Ah, me lembrei aqui no detalhe de uma prova do EOF, ó. Pode ser que caia. Existe a expressão, gente, o pronome relativo a qual, tá? Esse pronome já traz a palavra a, para não dizer artigo, tá? Então, se eu dissesse assim, o livro, não, a novela, a novela. Estaria certo? Tá? Porque eu me referi, aí tem um problema, que eu não vou ampliar ainda mais aqui para passar para a próxima questão, tá? Se eu me refiro a alguma coisa. Só que o que acontece? Essa expressão aqui, ó, ela está antes. Então, me referi a o quê? Mais a qual. E aí, fundiram-se os dois as. Beleza? Fundiram-se os dois as. E aí, com essa fusão dos dois as, eu tenho aqui o acento grave. Muita gente não está ligada que aqui há a presença de crase por conta dessa fusão. Tá bom? Beleza? Então é isso. Vamos seguir. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum detalhe pertinente. Gente, não estou me recordando agora, mas essas são as dicas que eu trago para vocês aqui nessa questão de crase. Tá bom? Sempre haverá uma questão de crase. Então a gente tem que estar preparado para as questões relacionadas à crase, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Pontuação. O que na maior parte dos casos cai é o uso das vírgulas, beleza? Então nós precisamos primeiro entender que existe uma divisão também em pontuação quanto às vírgulas. Vírgulas no período simples e vírgulas no período composto. Se o aluno conseguir separar essas duas possibilidades, gente, vai ficar muito mais fácil. Beleza? No período simples, ou eu vou colocar vírgula, ou eu vou colocar vírgula para indicar um elemento deslocado. Beleza? Ou eu vou colocar vírgula para demarcar a elipse, que é quando eu escondo o elemento. Elipse, perdão da letra aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para ficar mais bonitinho, para depois vocês baixarem esse arquivo. Elipse, que é quando eu escondo um termo, eu tenho que colocar vírgula no lugar. Ou a vírgula pode se apresentar para demarcar a repetição de termos. Repetição. Você vai repetindo, vai colocando vírgula. Basicamente, no período simples é isso. Ah, desculpem, mais um detalhezinho.
ou para mostrar que ali há um elemento externo, que é um elemento estranho, vou colocar aqui entre aspas, um elemento estranho para a frase, que não faz parte, não é o sujeito, não é o predicado. E aqui, normalmente, é o vocativo, que é colocado do nada, ou aposto. Tá? Que são os elementos externos, que eu encaixo na frase, eu tenho que colocar entre vírgulas esses elementos para mostrar, pô, eu encaixei isso aqui. Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui. Tá bom? Beleza. E no período composto, galera, por sua vez, eu sei que tá feio, né, gente, mas vale a intenção. Vou ampliar bastante para colocar bem pequenininho aqui, tá? Período composto. Vamos lá. Já no período composto, eu vou ter algumas separações. Orações coordenadas. Opa. Coordenadas. Orações vou colocar mais no meio para fazer um esquema para vocês aqui. Orações subordinadas. Eu sei que a minha letra vai ficando a cada momento da aula mais feia, porque a aula está longa e eu começo a me cansar. Tá bom? Nas orações coordenadas, essa regra aqui e essa regra aqui. Vocês percebem que eu gosto de separar, de particionar a gramática? Fica mais fácil para você analisar um problema separá-lo em várias partes, né? Nas orações coordenadas, o que eu tenho, gente? A regra aqui é vírgula. Vírgula. Antes das orações coordenadas. Para quem não se lembra, tem a sigla, né, nossa das aulas, A, C, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Antes da aditiva tem vírgula, calma, né? Antes da adversativa tem vírgula, a regra é vírgula, tá? Exceto, observação, aditiva com sujeitos iguais. Aí não vai ter vírgula. Paulo correu e pulou. Não tem vírgula. Beleza? Isso aqui é um cuidado. Vírgula facultativa aqui. Facultativa, tá, gente? Facultativa. Facultativa, no período das orações coordenadas, tá? Facultativa. Vírgula facultativa, vai entrar como? Quando eu tiver o mas também, que é soma, inclusive, né, gente? Mas também é facultativa. Sempre antes da conjunção, tá? Outra facultativa é com a conjunção ou. Beleza? Conjunção ou, vírgula. Ou corre, ou, sei lá, pula. Conjunção ou é facultativa também. Na verdade, eu vou colocar conjunções alternativas, tá? Pra gente generalizar. Ou, ora, facultativo. Beleza? Isso nas orações coordenadas. Nas subordinadas, lembrando que nós temos 3 tipos. Isso aqui nos ajuda até a revisar quais são os tipos das orações subordinadas que nós temos. Temos as substantivas, temos as orações subordinadas adverbiais e temos as subordinadas adjetivas. Tá? Substantivas. Qual é a regra? A regra para substantivas é a seguinte. Vamos lá. Sem vírgulas. E na aula eu explico o porquê disso, tá? Sem vírgulas. Exceto a positiva, que pode ser vírgulas ou 2 pontos. Vírgula ou 2 pontos. As adverbiais, quando eu vou ter vírgula? Quando elas estiverem deslocadas, ou seja, no início da frase, a vírgula é, dessa forma, obrigatória. Obrigatória. Beleza? Isso se chama ordem indireta. Belezinha? Agora, quando estiverem na ordem... Agora, cuidado. Cuidado. Isso aqui cai bastante, gente. Cuidado. Na ordem direta. Sabe como é que vai funcionar essas vírgulas aqui?
vão ser vou caprichar mais, a gente tá muito feio. Facultativas. As vírgulas serão facultativas, beleza? Tiago, não estou me lembrando nada. Então você vai voltar, vai analisar as orações subordinadas adverbiais, vai entender que são 9 CCTFP. E nessas 9 você vai lembrar. Ah, Tiago, então quer dizer que você começar ainda que eu estudasse muito, vírgula obrigatório, porque o ainda que foi deslocado. Safos? E para terminar, os adjetivos que eu acho mais fáceis, né? Embora haja troca de sentido, que pode complicar muito, se o aluno não entender. As restritivas, que particularizam, elas serão sem vírgula. As explicativas, elas serão com vírgulas. Beleza? E é isso. Esse é o resumão do resumão do resumão. Tá feio, mas tá tudo aqui. Tá? Está feio, mas está tudo aqui. Isso aqui vai virar um PDF, né, gente? Lembrando. Vai ficar lá para vocês. No grupo do WhatsApp, tá, gente? Entre pro grupo do WhatsApp lá. O link tá na descrição. Caso você já esteja no grupo do WhatsApp, aguarde um pouquinho que eu vou esperar uns 2 dias e vou colocar. Tá bom? Olha só. 2 questões de 2025, beleza? Camargo 2025. Vamos analisá-las. Vamos analisá-las. Questão 11. Questão 11. Questão 11. Gente, estou pensando aqui, se o vídeo ficar muito longo, acho que eu vou fazer a parte 3 depois, tá? Senão vai ficar muito longo também. Acho que não, porque eu estou aqui assim na terceira questão e temos 12 questões. Acho que não vai dar tempo de a gente deixar o vídeo. Eu vou separar, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Considere os trechos observando a pontuação usada. E depois aqui, assinale a opção correta, beleza? Assinale a opção correta. Só que, gente, como eu já tenho aqui as opções, eu já vou para as opções, tá? Isso é estratégia. A gente trabalha muito assim com os alunos. Letra A. Em 3, ambas as vírgulas são obrigatórias. Vamos lá. Em 3. Em 2010, vírgula. Tem uma vírgula aqui. Gente, essa vírgula aqui, ela está demarcando uma ideia de tempo, tá? Uma ideia de tempo que está deslocada, beleza? Os advérbios, quando deslocados, se eles forem pequenos, a vírgula é facultativa, tá? Por exemplo, hoje, vírgula. Eu posso colocar, mas pode dizer hoje corri bastante, sem vírgula. Tá? Então a gente vai considerar assim, ah, Thiago, mas isso aqui é pequeno ou grande? Depende, mas convenciona-se que uma locução adverbial com 3 palavras era considerada grande. Isso aqui seria 2. Mas eu estou cauteloso com essa questão, tá? Porque tem que ver o que a banca considerou aqui. É uma convenção, tá, gente? Uma convenção. 3 palavras. Aqui tem 2, poderia ser facultativo. Dizendo que está falando que ambas as vírgulas são obrigatórias. Vamos olhar a outra, né? A maior parte dos entrevistados, 40%, se informava pela televisão. 19% a internet, vírgula. 19% buscavam a internet e tantos consultavam médicos ou nutricionistas. E 20% consultavam médicos ou nutricionistas. Por que eu coloquei essa vírgula aqui, gente? Para demarcar a elipse do E. Então, essa vírgula aqui, ela é obrigatória, tá? Obrigatória. Tem uma enumeração e eu não vou colocar o E aqui, então eu coloco a vírgula no lugar do E. Beleza? Só que a primeira eu vou considerar como facultativa. Só que como eu quero ficar em paz com essa questão que eu manjo desse conteúdo, eu vou deixar em aberto, considerando que, pô, isso aqui está errado, vamos ver o que a gente tem para cá, para ver se a gente consegue matar a questão e já tirar a letra A, tá? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. B. Em 1, a vírgula não será obrigatória se houver inversão do que a antecede. Tá? De acordo com a sociedade brasileira, vírgula. Isso aqui, gente, ó,
Isso aqui, ó. Conforme a sociedade brasileira, isso aqui está deslocado, esse elemento. Deslocado. Quando é deslocado, o elemento deslocado, ele vai gerar vírgula. Essa aqui é agora, nesse caso, é obrigatória, tá? Porque está deslocado. Obrigatória. Porém, se eu coloco ele depois, alimentos saudáveis ajudam a regular o metabolismo de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia. A vírgula passaria a ser, se viesse para cá, isso que a questão está trazendo. Ah, lembrando, galera, isso aqui é um baita conteúdo para a gente revisar. Estamos diante aqui de uma ordem, o quê? Indireta, tá? Isso aqui é período simples, não tem verbo aqui dentro, tá bom? Beleza? É como se fosse uma locução adverbial grandona, tá? De conformidade, por exemplo. Não é uma oração subordinada, tá vendo? Não tem verbo aqui dentro. Cuidado, pessoal que está estudando aí, ó, não dá mole. Então, A2 tá correta. Ah, Thiago, você está entre duas? Como sempre. Só que essa aqui é a minha resposta prioritária, tá? Em 4, a vírgula poderia ter sido omitida. Na hora de escolher entre um alimento mais saudável e outro com melhor sabor, 61% não, porque aqui, gente, de novo, ó, na hora de escolher entre um alimento mais saudável e outro com melhor sabor, isso aqui é momento, indica o momento. Ó. Quando, nananana, vírgula obrigatória. Tira a letra C. Em 1 e 2, o termo que é oração adverbial. Acabei de falar que não. Ó. Em 1 e 2. Em 1 não é adverbial. Não tem verbo aqui dentro. Alguém enxergou algum verbo aqui dentro? Preposição, substantivo, preposição, artigo, substantivo, adjetivo, preposição, substantivo. Não tem verbo aqui dentro. Beleza? Então matamos a questão. Resposta à letra B. Beleza? É isso aí. Vamos para outra questão. Vamos lá. Se consigo ampliar um pouquinho para vocês. Não vai dar. Vai ficar pequenininho mesmo. Ah, não. Dá para fazer assim. Ó. Diminuir um pouco isso aqui. Vamos lá. Ah, por que esse professor não fez isso antes? Porque eu não fiz, pô. Ah, deveria ter deixado tudo organizado. Que péssimo professor. Azar. Chato, né? São chatos. Vamos lá, gente. Aqui. Beleza. Está um pouquinho maior, né? Então, essa é a questão 29. Também 2025, beleza? Vamos lá. Está correto apenas o que se afirma em. Agora eu venho para cá. Considerando os trechos a seguir e as explicações entre parênteses quanto ao uso das vírgulas. Beleza. 1. Devemos buscar o desenvolvimento econômico, vírgula, mas aqui é uma adversativa. Antes da adversativa tem que ter vírgula mesmo. Ao mesmo tempo, aqui eu tenho uma ideia intercalada. Tem que estar entre vírgulas. Que indica tempo. É um elemento externo, né? Não é um elemento externo, é um elemento deslocado. Indicando tempo. Então tem que estar entre vírgulas. Beleza. Tempo, adversativa. Ao mesmo tempo, nos conscientizar da nossa responsabilidade ambiental. Há um erro do emprego das vírgulas com relação à condição máxima. Não. Isso aqui é falso. Então eu tiro a letra A. Beleza? E tiro a letra B. Já deu uma hora pra gente. Vamos agora para 3, né? Vamos analisar todas. Devemos considerar não só as escolhas de compra e de consumo, mas também, olha aqui, o mas também é vírgula o que mesmo? Facultativa. Na construção não só, mas também é vírgula facultativa. Calma lá, vamos lá. Devemos considerar não só as escolhas de compra e consumo, vírgula, mas também as formas de utilização e reuso dos bens disponíveis. Antes do mas também é facultativa. Na construção, não só, vírgula, mas também... Ah, tá. Aqui tem uma questão, gente. Quando você tem antes um não só, considerar não só as escolhas de compra, quando você tem um elemento não só e depois o mas também, a vírgula, sim, está certo, ela é facultativa. É isso mesmo. Eu estava tentando me lembrar se tinha uma regra específica, mas não. Beleza? Estou fazendo a questão com vocês, tá, gente? Estou fazendo a questão com vocês. Nós vimos isso. Beleza? Esqueçam que eu comecei a viajar aqui um pouquinho.
Até porque não tinha como, né? Vamos lá, 3. O aproveitamento da chuva é uma ótima alternativa não só aos gastos excessivos em sua conta, como também em questão. O emprego da vírgula na construção não só, como também é incorreto. Como também é o mesmo que mas também, é correto, tá, gente? Beleza? É correto. Então, isso aqui está errado. Beleza? Está errado. Então, sobra-nos, na questão 29, a letra D, né? Promover o crescimento econômico é fundamental. E, para construirmos um futuro sustentável, isso aqui, ó, o E, para essa vírgula estar certa, o sujeito tem que ser diferente, tá? Senão estaria errado. Ou sujeito diferente, ou essa vírgula equivaler a mas. Porque quando o E for igual a mas, esse mas é adversativo e você vai ter uma vírgula antes. Tá? Quando esse E tem de um lado o sujeito e é o mesmo do outro lado, a vírgula não pode acontecer, não pode apresentar. E, aqui tem uma deslocada não, é deslocada. Para construirmos um futuro sustentável, ele deve ser pensado com responsabilidade, ambiental. A vírgula antes da construção E marca uma diversidade. Isso, verdadeiro. Resposta letra D. Beleza, gente? Estamos com 1h16, tá bem longa a aula. Eu só vou cuidar onde particionar aqui. Temos aqui hífen, gente. Depois temos compreensão. Então vamos só analisar essa questão de hífen, tá? E já vou dizer para vocês que hífen, infelizmente, porque eu odeio hífen, sempre cai. Beleza? Infelizmente, hífen cai bastante, tá? Por que infelizmente? Porque você precisa decorar as regras. Isso aqui é a regra, não tem lógica. Gente, estudem. Se tem uma dica que eu quero dar a vocês de elementos, tópicos a se estudar, é esse. Regras. Desses carinha aqui. Porque cai toda a prova. Eu vou ter que estudar. Eu não decoro, eu não gosto de decoro, tá? Mas eu não gosto. Eu não gosto de decorar regras. Eu não gosto. Eu gosto de entender. E não tem muito entendimento. Tem regra. Tá? Vamos responder essa questão. Considerando o que a gente tem aqui de decorado, de entendimento e tal, e depois eu vou mostrar para vocês um resumo do resumo de regras para vocês focarem. E aí nós vamos encerrar o vídeo e deixar a interpretação e compreensão para o último vídeo, beleza? Dessa série de revisão, tá bom? Não imaginei que fosse ficar tão grande. Aqui eu me empolgo, né, gente? Vamos lá. Marca a opção correta que explica a regra do uso do hífen na palavra pró-álcool. Beleza. O hífen foi utilizado, pois o prefixo pró é de origem latina. Gente, não é a origem do prefixo que vai indicar o hífen, tá? Não, isso não tem... latina tem, mas greco-romana não, bebê. Não, vamos tirar. Deverá ligar o pronome ato ao substantivo. Gente, isso aqui não é um pronome. Então, só de você saber... eu não lembro das regras, mas eu estou entendendo que, pô, isso aqui é muito... Já é o que acontece com o CR, né, gente? Nós vamos eliminar duas, mesmo sem saber, às vezes, de forma aprofundada, aquele conteúdo que está sendo posto a analisar. Agora sobram as características duas, né? O vocábulo pró é um prefixo, que tem acentuação própria. Tem acentuação própria, beleza? Por que tem hífen aqui? Porque separa as vogais presentes no final do primeiro termo e no início do segundo. Então está dizendo assim, tem uma vogal O aqui e tem uma vogal A que eu tenho que separar. Tá? Eu na prova, não me lembrando de regra alguma, iria na letra C, beleza? E acertaria a questão. Mesmo ficando, mas eu não lembro se terminar em vogal, se a vogal é diferente, essa vogal é diferente dessa. Aí, gente, aqui tem a regrinha básica, tá? Vamos lá. Usa-se com prefixos acentuados, que é o que aconteceu aqui. Recém-casado, além, fronteira e pró-vida. Usa-se com prefixos, quando o segundo elemento começa com H, super-homem, sub-humano, e anti-higiênico. É regra, gente. Dá até para entender um pouquinho, porque não vai, a leitura vai ficar ruim, né? Super humano junto, super homem, tá? Junção de vogais iguais. Vogais iguais. Aí vai ficar, você vai separar. Então aqui, se fosse a questão das vogais, são vogais o quê? Distintas. Distintas. Não poderia ser essa regra, né? Por quê? Você vai ter aqui, aqui você vai usar o hífen, tá? Você não vai usar o hífen quando termina com vogal mais inicial R ou S. Então, terminou com vogal aqui, eu tenho R ou S,
sem hífen. E também com as vogais diferentes, antiaéreo, aí não vai ter hífen. Aqui as vogais eram diferentes. Se fosse por conta disso, proálcool seria sem hífen. Mas por que tem hífen? Porque isso aqui é autônomo e tem acentuação própria. Beleza, gente? É isso. Agora, vou separar compreensão, interpretação e análise do discurso. Aliás, compreensão, interpretação, análise do discurso, tipos de gêneros textuais, coesão e coerência textual e conotação e denotação para o próximo encontro. Ficou um pouco longo, até o sol está pegando aqui do lado, ficou um pouco longo o vídeo, por isso eu vou ter que particionar. Então assistam essa aula, entrem para o grupo e teremos a nossa aula 13 final, que focará em textos, de uma forma geral, e aí vamos terminar a JIT. Depois teremos o aulão sobre redação e mais algumas inserções durante a semana, se der certo, com umas lives com o professor Cláudio Pinto, tá bom? Para trazermos algumas questões para revisarmos. Beleza? Fique com Deus, não deixem de seguir o canal, por favor, e darem o like. Também coloque nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você acha que eu errei em algo, que eu estou totalmente disponível para melhorar e para trazer mais conteúdos com melhor qualidade para vocês. Fique com Deus e até logo e contem comigo. Valeu!